Oi, gente! Nesse vídeo a gente vai estar conversando sobre a aula 3. Então, eu estou aqui novamente na agenda de aulas, aula 3, estilos de personalidade. E o que a gente vai fazer? A gente vai ler sobre as personalidades, vai discutir entre os alunos e vai explicar o passaporte. Essa é uma aula que não precisa pedir para os alunos lerem o material com antecedência. É legal se essa leitura for feita em conjunto. E aí também a gente pode dar continuidade nas dicas de estudo que a gente conversou na aula passada. Então eu vou abrir aqui a pastinha, abrir o PDF. Aí aqui tem um texto introdutório falando que é importante que todo mundo preste atenção em todos os traços, os estilos de personalidade, mesmo que não seja o seu. Por quê? Porque também ajuda eu a compreender um outro que tem um estilo de personalidade diferente do meu. Então, é bem interessante que todo mundo passe aí pelos 6 tipos de personalidade. Aí a gente vai começar pelo aventureiro. Esse material, gente, ele foi feito para ser impresso e ele ainda não foi adaptado para uma forma totalmente digital. Então, por isso que está aqui, marque com X as frases que mais têm a ver com você. O que eles vão fazer é, no caderno deles, eles vão colocar aventureiro. Eles vão colocar 1, 2, quantos X eles colocariam para ter uma pontuação. Mas nisso, somente naqueles 2 que eles pontuaram mais. Se não for os que ele pontuou mais, ele só vai ouvir e absorver, tá? Então aqui, marque com X as frases que tem mais a ver com você. Os aventureiros se sentem bem quando vão à frente, desbravando o caminho para os outros. E aí, se eu tenho esse traço mais forte de aventureiro, eu vou colocar se eu me encaixo com essa afirmação ou não. Se eu encaixo, eu vou escrever lá né, aventureiro 1, ou um palitinho. Chegam corajosamente onde ninguém jamais chegou, e assim sucessivamente. Se o meu traço, dentre os 2 mais fortes, não for aventureiro, eu só leio, por mais que eu me identifique, porque vai ser pouco, tá? Vai ser um ou outro, mas aí ele não precisa anotar. E principalmente a quantidade de X, assim, que ele anotaria, é principalmente para os casos de empate, que daí ele vai ver onde ele tem a maior pontuação nessas frases, para desempatar, se por um acaso tenha empatado naquele teste da aula passada. Aí aqui tá, o aventureiro se envolve em atividades que apresentam algum tipo de risco, aí ele traz um ponto de destaque. Quem tem o traço aventureiro é motivado por novos desafios e cresce com eles. Os aventureiros valorizam as conquistas e o êxito, a coragem, a concretização dos alvos e ser vitorioso. Pontos fracos. Os aventureiros têm a tendência de buscar a vitória a qualquer custo, passando por cima de amigos e colegas de trabalho, colocar suas opiniões acima das opiniões alheias, por pensarem que estão sempre com razão. Os aventureiros precisam, então como que se eu sou uma aventureira, né, o que eu preciso e se alguém, um amigo meu, se destacar como aventureiro, como que eu faço para ajudá-lo? Então, de amigos dispostos a discordar deles e a mostrar o outro lado da moeda, encontrar um ponto de equilíbrio, compensando a sua intrepidez com uma dose de prudência. Aí tá aqui um desenhinho para ilustrar, né? Os aventureiros exageram na competição, manipulando ou passando por cima dos outros. E por último tem esse quadro, o que os aventureiros podem fazer? Então, no presente, então isso muito focado nos estudantes. Atividades que o aventureiro já poderá aplicar os seus pontos fortes. Então, na escola, ele pode participar de uma excursão a um parque florestal, por exemplo, o Horto, que é um parque próximo aqui da nossa região.
Programar uma semana de campeonato esportivo ou na escola, enfim, também pode ser fora da escola, né? Fora da escola, participar de um grupo de parkour, frequentar o centro de esportes radicais, que fica no Bom Retiro e gratuito. E no futuro, né? Quais são as possibilidades, né, de profissões para o aventureiro? Então aqui tem uma série de listas que não acaba por si só e são só exemplos, né? Então atleta, ator dublê, polícia militar, civil, inclusive delegado, bombeiro, paramédico, repórter, enfim. E aí eu vou para o próximo. O próximo é líder. Pontos fortes. Marque com X as frases que têm mais a ver com você. Os líderes se sentem bem quando responsabilizam-se por alguma situação, como dirigir o carro, planejar as férias familiares ou coordenar atividades na escola. Toma frente nas decisões, isto é, dão as cartas. E aí, todos os estilos de personalidade seguem o mesmo padrão. Ele vai apresentar um bloco dos pontos fortes com essas frases, vai falar um ponto de destaque, o que esse estilo dá valor, então aqui ele dá valor à independência, segurança e determinação, ideias e visão, intrepidez. Fala dos pontos fracos, então os líderes têm tendência de assumir a responsabilidade excessiva em áreas pelas quais possuem pouca experiência ou conhecimento, e aí tem outras coisas. Aqui também tem uma ilustração. E aí o que os líderes precisam? Então, como que a gente pode melhorar se eu sou um líder e como que eu posso ajudar uma pessoa que tem o traço de líder? E o que os líderes podem fazer, tanto no presente quanto no futuro. Então, essa estrutura de pontos fortes, destaque, pontos fracos, o que eles precisam e o que eles podem fazer, isso se apresenta em todos os traços. Então, a ideia é que vocês vão lendo um a um e aí vocês podem pedir para eles interagirem. E aí, né? Quem aqui é criativo? Você se identificou? Não se identificou? Geralmente, se tiver amigos dentro do mesmo grupo, eles próprios acabam se denunciando. Ah, você é assim mesmo, né? Ou, nossa, eu sou exatamente assim. Ah, minha mãe fala isso de mim, alguma coisa do tipo. Então é bem bacana essa parte, por isso que a gente sugere de fazer essa leitura junto, tá? Para eles interagirem. Aí tá o expressivo, o organizador. E aqui por fim tem aqui uma ilustração, né? Se somente existem 6 traços de personalidade, como é possível ser tão diferente um dos outros? E aí a gente vai falar que na verdade a gente tem um pouquinho de cada coisa, cada um tem a sua medida daquilo que é, por isso que aqui tem uma tortinha e aí a gente coloca cerejas criativas, manteiga de coragem, ovos líder, farinha aventura, açúcar organizador, iogurte expressivo, enfim, muito para falar que ninguém é igual a ninguém, né? Apesar de ser estilos de personalidade, não dá para colocar as pessoas em caixinhas, né? Então, ao mesmo tempo que é importante ter definições, mas também não adianta colocar pessoas em caixas, nem rotulá-las, enfim. É sempre uma construção e também uma desconstrução para enxergar sobre outra perspectiva. E aí, para essa aula, vai ser essa leitura do texto. Então, ler sobre as personalidades, discutir entre os alunos e explicar o passaporte. E aí a gente já pode também preencher a primeira parte, que é com base no teste 1. Como eu falei aqui para vocês, todo aluno vai receber aqui um passaporte, que é esse livretinho aqui, que ele vai colocar a síntese
de todos os resultados que ele fizer dos testes, mas também vai fazer perguntas exploratórias. Detalhe. Mas o que tem nesse conteúdo? Deixa eu voltar aqui. Dentro da pastinha da sua turma, né? Então, no caso, eu estou na minha aqui, turma Alessandra. Tem aqui o PDF do passaporte que eles têm impressos aqui na mão, que eles vão ter na mão deles, e vocês vão ter o PDF para poder acompanhar. Então, aqui eles vão preencher e tal. E aqui já começa sobre a questão do primeiro teste que a gente fez, que é a carteira de identidade. Então, fotografia da sua personalidade, um reflexo de quem você realmente é. Escreva abaixo os seus 2 traços de personalidade principais. Lembra que eles escreveram ali na planilha, né? Quais foram as 2 maiores pontuações? Então, ele vai colocar aqui no traço número 1 e no traço número 2. Para além disso, tem aqui as perguntas exploratórias. Enumere os pontos fortes da sua personalidade, que você realmente possui. E aí, aonde ele colocou aquele X daquilo que ele acha, ele vai escrever aqui. Liste as atividades esportivas, escolares e diversas em que esses pontos fortes podem ser empregados. Então, por mais que pode ser que ele descobriu algo, um ponto forte que ele não usa, mas com o que ele poderia usar? Nem que se for um exercício imaginativo mesmo, que ele ainda nem use, né? E a mesma coisa para o traço número 2. Então, ele vai enumerar os pontos fortes da sua personalidade. E aqui vai listar algumas atividades que esse traço pode ser empregado. E aí a próxima pergunta. Há algum ponto fraco de seu estilo de personalidade que você gostaria de melhorar? Aí ele vai escrever aqui. Com base no seu estilo de personalidade, cite algumas futuras profissões que podem combinar com você. Isso aqui, a gente está muito ainda no campo das ideias e não tem problema que eles ainda não saibam, não tenham certeza. Aqui é realmente para eles darem sugestões, mesmo que eles ainda não tenham certeza. Depois, você consegue imaginar de que maneiras o seu estilo de personalidade pode influenciar no planejamento de seus estudos e cursos futuros? E aí até está um pouco relacionado com aqueles nossos assuntos complementares, né? Porque eles estão fazendo um plano de estudos. E aí, por exemplo, né, se você é organizador, você vai ter facilidade de organizar ali a sua rotina. Talvez se você seja criativo, nem tanto, mas você vai fazer um quadro lindo, né, e vai colocar na parede, ele vai te chamar a atenção, enfim. Como que com seu estilo de personalidade ele pode te influenciar nesse planejamento de estudos? Aí mais uma. A partir do que descobriu sobre o seu estilo de personalidade, como você pode aperfeiçoar seus hábitos de estudo ou o valor que dá ao aprendizado? Exemplo. Tenho a tendência de deixar tudo para a última hora, o que pode me levar a fazer trabalhos mal feitos e a ficar abaixo do meu potencial. Com isso, perco um monte de chances legais na minha jornada da vida. Isso aqui foi um exemplo. Então, como que ele pode aperfeiçoar aquilo através daquilo que ele viu de pontos a melhorar, né? Então é aqui que ele vai refletir sobre. E por último, de que maneira o conhecimento a respeito de seu estilo de personalidade pode ajudá-lo a se comunicar melhor com seus pais, sua família, professores e seus amigos? De todos os relacionamentos acima, aponte os 2 que você mais precisa aperfeiçoar. E aí, gente, todas essas perguntas que são mais reflexivas, é importante que eles tenham tempo para escrever, então acho que nem é o caso deles preencherem durante a aula, mas eles precisam preencher. Então é importante numa próxima aula vocês verificarem se eles realmente fizeram e tal.
Podem surgir algumas dificuldades, então esse último quadro geralmente eles perguntam mais bastante. E aí cada tipo de personalidade vai ser uma orientação diferente, mas vocês vão perceber que é simples, né? Que talvez para eles é um pouquinho mais complexo, porque eles ainda estão aprendendo sobre os tipos de personalidade. Então, até a página 5, a gente fechou o quadro do primeiro teste, que é sobre personalidade. E aí, o próximo já começa interesses, que a gente só vai ver, acho que uma ou duas aulas para frente. Então, vou voltar aqui para o plano. Então, discutir entre os alunos, explicar o passaporte. Eu vou até aqui colocar, preencher até página 5, não precisa ser na hora da aula, mas é importante que vocês deem essa orientação. E aqui está as dicas de estudo, né? Na aula passada eu mostrei para vocês aquele texto com as dicas de estudo. E aí aqui é a hora de perguntar para eles se eles conseguiram fazer um quadro de estudos, uma rotina, e aí escutar cada um. Aqui nesse arquivo ele é um mapa mental de tudo que está escrito naquele texto. E aí vocês podem fazer com os alunos como se fosse um check mesmo de quem fez esse quadro de estudo, se ele pensou no ambiente de estudo, se ele tem silêncio, se ele fica com o celular ou sem o celular, se ele já conseguiu perceber essas fases do aprendizado de aquisição, retenção e aplicação, a curva de aprendizagem, enfim. Isso aqui é para a gente auxiliar eles a verem de outra forma essa prática, né, para criar uma rotina de estudos. Bom, e aí como sempre, aí por fim, preencha a lista de presença dos alunos e preencha aqui o conteúdo que foi dado, questões comportamentais e dúvidas de outras matérias, se houver. E é isso, finalizamos a aula 3. Obrigada.